Muito bom dia, Paraíba. Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial. Leonardo Quintães é o novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba. Ele vai assumir para o biênio 2025-2027. Já foi nomeado pelo governador João Azevedo. Foi o mais votado na eleição interna do Ministério Público, né, que foi realizada recentemente. Ele vai estar hoje aqui no Tambaú Debate, nesse debate especial. Como a gente sempre diz, a gente faz esse programa sempre para discutir assuntos que não estão no dia a dia da imprensa, não estão na pauta do dia a dia, para discutir temas mais abrangentes, e por isso nós vamos discutir hoje a prioridade da gestão, mas vamos discutir também sobre o Ministério Público, qual o papel, qual a função, o que tem mudado, para onde vai, tá certo? E aí a intervenção do Ministério Público da Saúde, na educação, e a aproximação com a população, tudo isso são temas que estão na ordem do dia a dia do Ministério Público, da sociedade de uma maneira geral, e temas nossos também aqui do programa Tambaú Debate. Doutor Leonardo Quintães, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito obrigado, Josval, uma honra participar aqui do seu programa, de um programa que tem grande repercussão no estado da Paraíba, e de ter esse diálogo direto, né? A imprensa tem esse papel fundamental de fazer essa conexão direta das instituições, dos poderes, dos serviços públicos com a sociedade. Estamos à disposição aqui para essa conversa e esse esclarecimento. Vamos aqui começar. É interessante a gente registrar isso, que é a democratização da escolha do procurador na Justiça da Paraíba. A Paraíba foi interessante, eu acho que tem ali do 2000 e alguma coisa, 2007, 2008, eu não lembro, 2008 talvez, ou um pouquinho antes, que desde então os promotores ganharam o direito do voto direto, e desde então eles comandam, os promotores, né, comandam o Ministério Público do Estado da Paraíba. Como é que foi a eleição? Novidade dessa eleição, do debate, o que é que foi um debate interno que o senhor mais sustentou? Não, a eleição foi um processo muito tranquilo. Nós já vimos um trabalho na política institucional já de alguns anos, começamos no movimento associativo, né, na Associação Paraibana do Ministério Público, que é a entidade que representa os promotores e procuradores de justiça, e ela não só cuida, digamos, se preocupa com os direitos dos promotores, mas também com a defesa da instituição. Então nós começamos nossa trajetória de política institucional na associação, na diretoria da associação, depois participamos da gestão, na gestão do Seráfico, nós participamos das duas gestões dele, ocupando vários postos. Depois voltamos para a associação como presidentes, né? Passamos os últimos 4 anos, deixei a presidência da associação no dia 14 de janeiro de 2025 e iniciamos essa discussão para colocar o nosso nome à Procuradoria-Geral, né? Voltei, hoje participo da gestão do atual Procurador-Geral, sou assessor técnico do Procurador-Geral, né? Então, essa experiência, né? Aí a gente tem 10 anos de política institucional, sempre dialogando muito com a classe, né? Trabalhando, servindo, escutando e realizando. Isso eu acho que conduziu, né? Nos conduziu ao resultado da eleição. É uma votação boa, né? Mais de 90% dos votos, né? 90, quase 94%. 93,2%. Isso, de 220 colegas, né? Foi a primeira eleição que todos votaram, né? Todos os colegas participaram da eleição, não teve nenhum faltante. E dos 220, nós tivemos 205 votos, que equivale a quase 94% dos eleitores, né? Então, esse processo foi um processo, respondendo a tua pergunta, é um processo tranquilo. A nossa democracia interna ela é sempre exercida com em um nível muito alto, né? Um nível de debate mesmo das prioridades da instituição, né? E sempre é muito tranquilo, é um caminho muito tranquilo de se percorrer. Quem é Leonardo Quintães? Para a gente, a Paraíba, conhecer um pouco mais. Leonardo Quintães é paraibano, nascido em João Pessoa, filho de servidores públicos do estado da Paraíba. Nasci aqui, estudei aqui, me formei aqui no Unip. Saí do estado algumas vezes, né? Sempre fiz concurso público, né? Me formei em Direito. Assim que me formei, fui para o estado de Sergipe, trabalhei no TRT de Sergipe, voltei ao TRT da Paraíba, depois fui ao Ministério Público da Bahia como promotor de justiça, né? Passei 2 anos como promotor na Bahia
E retornei, passei novamente no concurso, em outro concurso aqui na Paraíba, do Ministério Público da Paraíba, e retornei para aqui em 2013. Né, iniciei lá no Sertão, em Souza. Né, já cheguei com alguma experiência de promotor de justiça. Fui para Souza. Já foi para uma comarca grande. Fui para uma comarca grande. Souza é uma comarca assim, que demanda muito o Ministério Público. Né? Souza tem uma política bastante efervescente, digamos assim. Né? A sociedade participa muito. Né? Fui ser promotor do patrimônio público lá em Souza e a cidade procura muito o Ministério Público, né? Instituição muito respeitada no Sertão, em todo canto, mas o Sertão tem uma atenção e demanda o Ministério Público de uma forma especial. E ali a gente já pôde começar um trabalho e seguir pelo estado, né? Passei por Picuí, por Alagoa Grande, por Sapé, por Catolé do Rocha. E agora vamos a esse desafio da Procuradoria-Geral de comandar a instituição. Do ponto de vista da Constituição, já está, todo mundo careca de saber qual é o papel do Ministério Público, né? O guardião da lei, fiscal da lei, vai lá, fiscal das causas sociais, sobretudo, enfim. Mas isso tem evoluído, quer dizer, a cada tempo tem uma demanda maior para um lado, para outro. Hoje, no atual quadra, né, da história do Brasil, o que é que o senhor acha de mais relevante no papel do Ministério Público? Josval, o Ministério Público, ele antes de 88, ele era aquele órgão eminentemente o órgão de persecução criminal, né? Um órgão que se voltava para a processar, digamos assim, as pessoas que cometem crimes, né? Falando de uma linguagem bem acessível. A partir de 88, o Ministério Público ganhou novas e inúmeras funções. O Ministério Público se tornou o grande defensor da sociedade, não é? O defensor de todos os direitos coletivos e dos direitos individuais indisponíveis. Ele passou a cuidar da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, das minorias em geral, da saúde, da educação e de tantas outras matérias, né? E o Ministério Público teve realmente uma grande atuação nos primeiros anos de Constituição nesse campo novo, né? E se consolidou também nessas temáticas. Como você disse, mas a instituição sempre ela tem prioridades, e essas prioridades, na minha visão, foi isso que dialoguei com os colegas, essas prioridades não devem ser nossas, essas prioridades devem ser da sociedade, né? O que é que mais incomoda, que mais aflige a sociedade nos dias atuais? É ali que nós devemos concentrar nossos esforços sem se afastar de tudo que é obrigação nossa fazer, né? E eu lhe digo, no nosso diálogo com os colegas que estão na ponta, que sentem essa necessidade social, nós passamos aí, conversamos com todos os colegas pessoalmente, podemos sentir, né, como a gente deve priorizar nossas ações. E lhe digo que a gente deve priorizar hoje em segurança pública, né, em combate à facção criminosa, é algo que está incomodando muito a sociedade. Né? A gente também tem que priorizar em saúde e em educação, que são pilares, né, principalmente para quem mais precisa do serviço público. O Ministério Público precisa estar atento a isso, para junto com o poder público, com o Estado, com os municípios, tentar melhorar esse serviço, né? Colaborar e buscar e também cobrar, faz parte do nosso papel, que esses serviços sejam sempre executados da melhor forma possível, né? Temos também demandas que se afloraram recentemente de defesa das crianças e adolescentes. É um trabalho permanente, histórico do Ministério Público, mas que se mostra aí cada vez mais necessário, né? O senhor fala dessa história do que é um tema realmente muito, vamos dizer aqui, latente, mas também é muito preocupante, que é a história da segurança pública. Sim. E das facções criminosas. Como é que o Ministério Público pode ajudar, pode contribuir efetivamente para que encaminhe solução para esse problema? Josval, o Ministério Público, como disse lá, depois de 88, ele se tornou esse órgão que é responsável por fiscalizar, né, as políticas públicas em geral. E a segurança pública não é diferente, né? É um tema, e notadamente pela nossa vocação criminal. O Ministério Público é o titular da ação penal, né? É o Ministério Público que vai
a partir de tudo que for coletado no âmbito criminal, buscar ou não a responsabilização das pessoas que cometem crime. Então, o Ministério Público tem um papel central no sistema, tem um papel central na segurança pública, né? E a partir disso, ele deve e pode dialogar com todo o sistema no sentido de que possamos ter um melhor serviço à sociedade, né? E aqui, especificamente na Paraíba, nós temos órgãos como o GAECO, o nosso GAECO, por exemplo, é um órgão que tem um reconhecimento não só local, mas nacional, de um trabalho de excelência, de um trabalho que envolve tecnologia, né, novas formas de investigar. Nós distribuímos aí para o país todo o nosso sistema de investigação, né, para todos os outros, quase todos os ministérios públicos do país, para o Ministério Público Federal. Então nós temos... Isso é um sistema de investigação que a Paraíba tem, usando a internet. Usando a tecnologia. A tecnologia. Isso. Foi desenvolvido aqui por nós, exportado para quase todo o país. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos know-how, nós temos material humano e tecnológico que pode e deve contribuir para a segurança pública. E nós temos esse papel, essa vocação constitucional, né, de como titular da ação penal e como o órgão responsável pela defesa da sociedade e pelas políticas públicas na área de segurança pública também, nós temos um papel central que pode colaborar muito com todos os envolvidos, né? O Ministério Público não faz nada sozinho, nem ninguém faz nada só, mas a gente precisa dialogar, unir todos no sentido de ter realmente um serviço melhor e um combate à criminalidade mais efetivo. Quando o senhor diz que o Ministério Público vai continuar com prioridade ainda ter segurança pública, mas a questão da saúde, da educação, eu acho que o senhor não falou meio ambiente, mas eu vou perguntar sobre o meio ambiente daqui a pouquinho, tá certo, sobre isso, sobretudo nas grandes cidades. Mas eu vou puxar para a saúde, porque a gente tem visto em algumas cidades que o Ministério Público, de fato, está provocando, né, o poder público, está abrindo investigações, enfim, faz acordos, leva para a justiça a história da saúde. Eu pergunto, que levantamentos tem nessa área? Como é que o Ministério Público vai enfrentar, de fato, essa situação na saúde, sobretudo no interior do estado? Só que o senhor, no interior, eu acho que nas grandes cidades o problema pode até ser maior, só que o senhor vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Voltando aqui com o programa Tambaú Debate especial deste sábado, nós estamos conversando hoje com o promotor Leonardo Quitães, que será o novo procurador de Justiça do Estado da Paraíba. Falta tomar posse, mas já foi nomeado pelo governador. E nós, no primeiro bloco, para esse bloco, ficou a pergunta sobre... Ele está dizendo que saúde será uma das prioridades de sua gestão no Ministério Público. Eu perguntei, eu já vi que tem muitas ações, mas como é que vai se efetivar mais essa preocupação do Ministério Público em relação à saúde? Josval, nós temos os promotores espalhados por todo o estado, os promotores que têm atuação específica na saúde, e temos também um órgão aqui de apoio, acho que a gente chama o Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde. Então a ideia é que a gente fortaleça esse ambiente para que nós possamos fornecer mais apoio aos promotores, apoio técnico, né? A saúde é um trabalho que exige um conhecimento técnico específico, né, além do jurídico, e a ideia é que a gente possa oferecer aos promotores esse apoio maior, esse conhecimento técnico de forma mais efetiva para que ele possa entregar mais à sociedade e fazer um trabalho coordenado. Nós sabemos que a saúde, nós não podemos cuidar dela de forma isolada, pensar nela só em determinada região, em determinada cidade. A saúde é um fenômeno e um serviço macro que envolve uma rede, né? O SUS, que é uma rede hierarquizada e regionalizada, e a gente precisa olhar para esse serviço como um todo, para que possa, sim, o promotor lá na ponta, na pequena cidade, na média e na grande cidade, que eles possam dialogar. Então, a nossa ideia é aproximar os promotores para que eles possam constantemente dialogar e que possam interferir para que esse serviço melhore de uma forma
Qual o principal problema da saúde? É a não efetivação dos serviços, a medicação, que é aqui que mais preocupa o Ministério Público? Veja bem, a reclamação constante do cidadão que chega ao Ministério Público é com a deficiência dos serviços, né? Mas nós sabemos, claro, as necessidades, né, são sempre superiores aos recursos públicos. Então, o que é preciso é garantir, nós precisamos, saúde é prioridade, não podemos deixar de garantir. Mas sempre sentar com o poder público e entender, né, qual a melhor forma, a forma mais eficiente de despender esse recurso para que a gente tenha o cidadão atendido na maior medida possível. Já que está falando da saúde, e o senhor falou também em educação, uma das preocupações, eu acho, sociais muito grandes são as denúncias constantes de corrupção nos municípios. E de vez por outra tem um prefeito afastado, caçado, mas denúncia de... Essa história da contratação irregular de servidores públicos me parece um tema que também está na pauta. O Tribunal de Contas sempre fala disso, diz que encaminha para o Ministério Público. Essa questão do combate à corrupção, qual a importância disso, qual a importância isso terá na sua gestão? Oswaldo, nós temos aqui na Paraíba, no Ministério Público da Paraíba, um trabalho assim, reconhecido pela sociedade, histórico, um trabalho de fôlego no combate à corrupção, né? Nós temos tanto as promotorias do patrimônio público espalhadas pelo Estado, como também os órgãos, né, que combatem o crime organizado, por exemplo, o GAECO, né, que tem aí um trabalho também já reconhecido e consolidado no combate à corrupção. Então, a ideia realmente também é dar uma atenção a essa área, né, como sempre foi dado no Ministério Público da Paraíba, para que nós possamos continuar o combate a esse mal, que é a corrupção, e também não só combater de forma repressiva, mas também construir mecanismos de aperfeiçoamento da administração pública e também de conscientização da sociedade. O fenômeno da corrupção, ele é preciso ser combatido em várias frentes. Você precisa educar a sociedade, promover ações educativas, mostrando a importância do combate à corrupção, né? Mostrar à sociedade que aquilo é importante e que ela precisa participar, né? Agora, nos últimos tempos, o Ministério Público está em parceria com os outros órgãos de controle, desenvolvendo um projeto chamado Empodera, que é um projeto que treina a sociedade a fiscalizar a administração pública. Então, primeiro é conscientizar a sociedade, educar, mostrar que a corrupção é um fenômeno que precisa ser combatido e que a sociedade precisa repudiar e participar desse combate. Segundo, são as ações repressivas que precisam existir. E em outra frente, a questão de melhorar a administração pública, né? De deixar a administração pública mais rígida, com mais mecanismos de controle, de forma que a gente possa atuar também de maneira preventiva, evitando que a corrupção aconteça. Então, a ideia é seguir no combate à corrupção nessas três frentes para que a gente possa realmente ter um avanço social. Agora, na última campanha eleitoral, eu acho que está em voga ainda, outro dia eu estava vendo, parece mais de 100 ações, pelo menos a provocação de ações judiciais eleitorais, e um dos temas centrais é a questão da irregularidade na contratação do pessoal durante a campanha eleitoral. O ex-presidente do Tribunal de Contas, Nando Diniz, costumava dizer que essas contratações ilegais definem as eleições na maioria dos municípios aqui. E teve também o tema da participação do crime organizado nas eleições. Isso também vai entrar como preocupação de sua gestão? A contratação irregular, digamos assim, na administração pública, ela é um fenômeno que precisa ser acompanhado constantemente pelo Ministério Público. Nós chegamos em determinada localidade e observamos um nível de contratação temporária excessivo. E aí você precisa analisar caso a caso a caso. A contratação temporária ela é permitida pela Constituição para situações excepcionais. Então você precisa analisar caso a caso. Mas quando você tem um volume grande, já é um forte indício de que ali, naquela quantidade que se mostra à primeira vista desproporcional, que ali há contratações irregulares. Ou seja, você está contratando pela via excepcional situações que são ordinárias e que precisam ser preenchidas pelo concurso público. Então você vai chamar, dialogar para que o concurso público aconteça e que aquelas contratações voltem a um patamar de realidade, digamos, de ilegalidade. Mas essa fiscalização tem que ser constante, né? Se você fecha os olhos para aquilo, daqui a pouco volta a se avolumar a contratação temporária.
Então, é uma fiscalização constante para que a administração seja dotada de serviços conforme cada necessidade. O serviço permanente, ele precisa, via de regra, ser ocupado pelo servidor efetivo. Há o cargo comissionado para direção, chefia e assessoramento. E há a contratação temporária para as situações excepcionais. Então, você precisa fazer uma permanente fiscalização, o Ministério Público precisa fazer, para que isso se mantenha proporcional, tudo dentro do seu escopo, da sua finalidade. Vamos para o meio ambiente aqui, eu acho que uma das últimas perguntas ainda, eu vi a informação rápida essa semana, queria até saber que uma das preocupações, aliás, de todo mundo, mas o Ministério Público tinha, era acabar com os lixões. Me parece que esse já deu um avanço enorme na Paraíba, não sei como é que estão os aterros sanitários. Mas, no meio ambiente, quais seriam as preocupações de sua gestão no Ministério Público? Eu acho que o meio ambiente é um ponto de atuação estratégica do Ministério Público e necessária no momento atual que João Pessoa vive, que a Paraíba vive. Nós vivemos um momento de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento ele precisa ocorrer de forma ordenada para que ele seja sustentável. Então, o papel do Ministério Público, com sua atuação no meio ambiente, hoje, no estado da Paraíba, ele é essencial para que a gente colabore. Claro, nós queremos que o estado desenvolva. Nós vamos colaborar com esse desenvolvimento, mas acompanhá-lo para que ele ocorra de forma sustentável. Então, é fundamental esse papel. E aí nós temos muitas discussões, como, por exemplo, a discussão do gabarito dos prédios na orla, né, um patrimônio aí da Paraíba. O cidadão tem isso como muito caro, né, como um diferencial do nosso estado, algo que está em discussão e que a gente precisa debater, dentre tantas outras questões, a mobilidade urbana, enfim, diversas questões que acompanham esse desenvolvimento que o estado da Paraíba está vivendo e que a gente precisa colaborar para que ele seja, ou que ele ocorra de forma ordenada, de forma responsável e de forma sustentável. O Ministério Público tem estrutura, dinheiro, recursos, orçamento para poder bancar todas essas suas prioridades? Tem gente suficiente? O orçamento do Ministério Público é uma matéria que eu acompanho há bastante tempo, ele nunca é suficiente para as nossas necessidades, né? São muitos serviços que precisamos prestar à população. Estamos presentes em todo o estado da Paraíba, né? E essa é uma discussão permanente que a gente faz, os poderes e os órgãos, instituições, Poder Executivo, Poder Legislativo, isso sempre é ponto de debate, de discussão e de ajuste para que a gente possa realmente prestar um serviço que a gente precisa prestar à sociedade paraibana. De quantidade de promotores, de pessoal, como é que essa questão está suficiente? Olha, tem concurso público à vista? Isso, o Ministério Público da Paraíba realizou um concurso público e encerrou-se esse concurso público essa semana, né, foram nomeados os últimos aprovados no concurso público de promotor de justiça. Eu diria que o estado hoje não tem quadro completo, mas tem quadro suficiente, que conseguimos, né, atender o estado, a promotores no sertão, enfim, mas nós já projetamos a necessidade de um novo concurso, né, porque você sabe que no serviço público existe a chamada aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, os colegas têm que se desligar obrigatoriamente da instituição. Então, nos próximos 5 anos, nós temos uma quantidade considerável, né? Nós somos 224 hoje, e nós temos 15 aposentadorias compulsórias até 2030, de forma que se nós, no ano de 2026, não iniciarmos um concurso, nós teremos problema lá na frente. O concurso público para promotor de justiça é um concurso complexo, que tem inúmeras fases e que tem uma demora natural na sua realização. Então, há sim essa perspectiva de se abrir um novo concurso para promotor de justiça. Servidor, nós temos ainda um concurso válido, né, por 2 anos ainda, e que há necessidade sempre de nomeação de servidor, mas nós já temos um concurso realizado. Doutor Leonardo Quitange, muito obrigado por sua presença aqui e a gente deseja sucesso na sua gestão. O Ministério Público é uma instituição extremamente importante, não só para essa história do controle das ações do poder público, social, mas sobretudo, não se fala aqui, mas a democracia de uma maneira geral começa na base também. Sim. Para manter a democracia. Obrigado por sua presença aqui. Oswaldo, eu que agradeço e dizer que estamos à disposição, né? Faço questão de atender a imprensa, porque, como eu disse, entendo que a imprensa faz esse papel
de ligação direta nossa com a sociedade. Pois pode ficar ciente que a gente acompanha a imprensa e a população, a gente sabe que a população gosta, por exemplo, das operações do GAECO, das prefeituras, do município. Todo mundo fica atento quando sai uma operação. De manhã cedo eu chego aqui, já está todo mundo telefonando, querendo saber o que é, uma atenção muito grande. Obrigado pela presença, sucesso. E eu quero agradecer a você pela audiência ao programa Tambaú Debate deste sábado. E quero desejar a você uma boa semana, paz agora do fim de semana, porque na próxima semana eu quero estar novamente com você aqui no programa Tambaú Debate. Até lá.